não é? Igreja é Cristo, o homem e a mulher. Está fazendo a relação dos dois. Agora, quando ele fala como, ele estabelece o padrão. O que ele quer dizer com como? Assim como, ele está dizendo, assim como Cristo é, assim os maridos devem ser. Assim como a igreja é, assim as mulheres devem ser. É isso que ele está dizendo. Está dando para entender? Esse é o padrão que o Senhor estabeleceu para o casamento. Porque senão não há representatividade. Como é que a gente vai representar algo que não há semelhança, não há um como? Não é essa conjunção, não existe possibilidade. Se ele tem uma espécie de forma representativa, e tem, como a gente vai representar algo que dá num padrão tão diferente do nosso? Ele não está falando para a gente representar, olha, se vocês casaram, procura andar direitinho, pagar a conta de vocês, né? Penteia o cabelo direitinho para não sair ruim na rua, arruma direitinho. Ele não está falando disso, irmão, isso a gente sabe fazer. Ele está falando que assim como nas relações entre Cristo e a igreja as coisas acontecem, assim como ou assim devem acontecer entre nós. É pequeno o padrão? É baixo? Não. Aí a gente vai vendo da necessidade da visão espiritual, não é? Porque começa nesse padrão mais alto para depois ir descendo as escadas até chegar nesse aspecto dessas questões mais práticas. Pode passar, irmãos? Aí uma para a gente... O terceiro processo que a gente vê, o terceiro ponto que a gente vê aqui é o seguinte, que a edificação, isso foi colocado para que os irmãos possam anotar, quem deseja. O processo de edificação de ambos deve ser governado pelo mesmo princípio. Esse é o terceiro aspecto. Então, também como, agora um terceiro ponto, o processo de edificação do casal deve ser o mesmo processo de edificação de Cristo e da igreja. Convertendo agora as coisas, porque a gente inverteu a ordem, né? Colocando na ordem certa. Da mesma forma que Deus edifica a igreja, é da mesma forma que Ele edifica o casamento. Deus utiliza o Espírito Santo para edificar a igreja. No casamento, será que isso é usado também? O Espírito Santo que é Deus, ele está presente? É necessário que ele esteja presente na edificação do lar? Sim ou não? Claro. A palavra são elementos que, se você tirar, não tem edificação. A igreja precisa da palavra para ser edificada? Não resta a menor dúvida, não é? E o casamento precisa da palavra? Não resta. Por isso que eu falei para os irmãos ontem, irmão, fazer festival, fazer brincadeira, não tem problema nenhum fazer brincadeira, né? Momento de distração, o pessoal ri, brincar, normalmente nos encontros de casais se fazem isso, mas, irmão, a gente não pode perder o essencial. O que edifica ao casamento são os mesmos elementos que edificam a igreja. Amém? Então, aqui a gente tem esses 3 pontos, nesse texto que nós lemos. Primeiro ponto, também, semelhança. Segundo ponto, como? Estabelecendo o padrão. Não é? E o terceiro ponto é que ambos são edificados pelo mesmo princípio. Pelo mesmo princípio. Vamos ver um outro. Aqui está um princípio, que nós vamos ler aqui dos 3. O versículo 24 e 25, me parece. Vamos ver isso aqui. Capítulo 5, versículo 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Tá os 3 princípios aqui, você observou? A cruz é necessário para a edificação da igreja? Sim ou não? Sim. Será que a cruz é necessária para a edificação do casal? Tira a cruz do casamento. Você não vai suportar. Suportar o que é? Não é? Suportar é você negar até um direito. Às vezes você está certo, o senhor fala para você, desce. Ah não, mas eu desço quando eu estou errado. Não, você desce quando está certo. Se você descer quando está errado, isso não é cruz. Não é? Se você está errado, você tem que descer. Mas se você está certo, como é que você faz para descer? O senhor fala, não desce. Não, mas não tem argumento para o senhor. Se argumentar, já errou. Não é? Você está vendo? Então a cruz, ela faz parte desse processo de edificação. Agora, vamos ver em relação à igreja se isso faz parte. Olha o que acontece nesse texto. Vós, marido, versículo 25. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Olha a cruz aqui, ó. E a si mesmo que se entregou por ela. Você está vendo? Então há uma entrega.
Essa entrega é o princípio da cruz. No casamento, que não é diferente ao princípio da cruz, né? O princípio da cruz na vida da igreja, que não é diferente do princípio do casamento. Irmão, procure prestar atenção, porque eu estou sendo o máximo condensado. Se vocês perderem aqui, vai ficar para frente, vocês não vão... Os irmãos estão passando lá, preste atenção, por favor. Então, esses 3 pontos, eles são fundamentais para a gente começar a entender que a visão espiritual sobre o casamento é algo muito complexo e que nós estamos entrando pouco a pouco. Primeira coisa que precisamos entender, vou voltando de novo, é que quando ele utiliza a palavra também, ele está dizendo que Cristo e a igreja, e o homem e a mulher, o matrimônio, ele está colocando junto, não é? Como semelhantes, porque o que acontece em um vai acontecer de forma representativa no outro. Eles vão ser colocados para representar aquela outra relação. Então eles precisam ser colocados em semelhança. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que essa semelhança é estabelecido um padrão quando ele utiliza a expressão como. Quando ele fala assim como, ele está dizendo assim como é realmente, assim vocês devem ser. Esse é o padrão que foi estabelecido para nós. Esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto é que as mesmas ferramentas, né, ou os mesmos princípios que são fundamentais para a edificação do corpo de Cristo, que é da igreja, são os mesmos princípios que são utilizados para a edificação do casamento. Então você quer falar sobre casamento? Fala sobre Cristo e a igreja, porque é o padrão do casamento. Deu para entender? Não tem um padrão menor do que esse. Se você der um padrão, olha, irmão, faz assim, olha, agrada ele nisso, esses são detalhes lá embaixo. Depois você já está bastante rodado, você pode fazer essas coisinhas, mas essas coisas não sustentam casamento. O que sustenta casamento são as bases sólidas, firmes, o fundamento firme que o Senhor colocou para que ele seja sustentado. Tem que ser guardado os princípios, são como essas colunas que estão aqui, ó. Tá vendo? Você pode tirar a parede, pode tirar algumas coisas, não é? Janela, não vai ter grandes problemas, mas tirar a coluna vai ter problema. Então essas são as colunas. Então o Senhor já começa a nos chamar para esse lado, para esse aspecto mais alto. Aqui aparece então no versículo 25, como nós estávamos lendo para os irmãos, vamos lá de novo, versículo 25 fala: vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se... Então aqui já estabeleceu um padrão para os homens altíssimo. Qual é o padrão? Entrega. Irmãos, eu não sei quanto tempo a gente vai precisar viver nessa terra, de experiências em experiências para o Senhor fixar isso no nosso espírito. Entrega total. Assim como Cristo se entregou pela igreja, assim como está estabelecido o padrão. Você não pode dizer, mas esse é Cristo, né, irmão? Eu sou fraquinho. Nós vamos entrar, vamos pouco a pouco, vamos ver que existe algo, existe um caminho. Claro que ele vai nos dar um caminho para isso. É o caminho da substituição. Nós vamos falar para os irmãos. Mas nós estamos apenas estabelecendo a ordem das coisas para que a gente não fique com um padrão menor. Porque senão não tem representatividade. Vai ter representatividade? Não tem como ter representatividade. Como é que a gente vai representar algo se a gente tem um padrão menor? Deu para entender? Como o nosso casamento vai representar a relação de Cristo e da igreja se a gente ficou com um padrão menor? Irmão, o que é o casamento para você? Irmão, o casamento para mim, chegar cedo em casa, pagar minhas contas, eu não deixo nada atrasar, etc. Essas são boas virtudes, irmão. Mas isso ainda não representa, de maneira ainda mais profunda, o que é a relação de Cristo e da igreja. O que representa essa relação é quando alguém chega na sua casa e ele percebe a presença de Deus, porque Cristo e a igreja traz essa presença. É a glória na casa. É a glória, que é Cristo, na casa, que é a igreja. Não é? É alguém quando chega perto da gente, ele percebe que pode tomar algo de nós para a edificação deles. Não é? Não é somente de pessoas que têm bom comportamento, porque o mundo está cheio de pessoas de bom comportamento. Ou não? Não tem ímpio com obra de justo? Como é isso? Então vai além de bom comportamento. Representatividade do mistério oculto. Deus quer ser conhecido na terra. Colocou a igreja, não é? De uma forma mais expressiva. E também colocou os casais dessa forma representativa para que cada lar tivesse essa representação. Alguém chegasse no seu lar, falar que colocamos os pés nas regiões celestiais. Aí, esse padrão altíssimo é nos demonstrado dessa forma. A primeira coisa, começa já com os homens.
Cristo foi quem tomou a iniciativa, não é? Aquilo que falávamos ontem, a gente quer às vezes da nossas esposas algo que a gente nunca plantou. O Senhor Jesus pode dizer, eu quero. O Senhor Jesus pode demandar da igreja o que Ele quer demandar? Sim ou não? Sim. Por que Ele pode? Porque Ele já deu a ela o que ela precisa devolver para Ele. Deu para entender? Quando Ele demanda algo de você é porque Ele já deu a você. Você precisa entender o mecanismo, como isso funciona. E é mecanismo aqui entre aspas, porque pode parecer uma palavra muito técnica, mas o mecanismo principal é relacionamento. Cristo revelou o seu Pai porque Ele sempre se relacionou com Ele. A igreja revela a Cristo porque o quê? Na mesma base de relacionamento. Se a igreja tem uma vida com Cristo, irmão, às vezes nós como igreja não temos muitas reuniões de oração. E ainda inclusive são as que menos são frequentadas. Mas vai ter um louvorzão lá, 15 mil pessoas, até espírito aparece. Se for churrasco, se tiver churrasco, então nosso Deus. Parece o Black Friday, não é? Enche, né? Mas assim, irmãos, vamos orar. Entendeu? Então, está vendo onde está a nossa debilidade? É exatamente nesse ponto. Porque a capacidade para fazermos o que é preciso, ela não vem de nós. Ninguém pode ser como o Senhor, a não ser que Ele mesmo se comunique a você. E essa comunicação tem base em relacionamento. Vida de comunhão, irmãos. Isso é o que nos falta. E isso também, se falta a igreja, no mesmo princípio falta o casamento. Se eu sou alguém que sou fraco em nível de oração na igreja, se a minha oração, se a minha vida de oração, não digo oração no sentido individual, mas se a minha vida coletiva, ou seja, com os irmãos, ela é um nível fraco, né? Muito provavelmente o meu nível de oração dentro do meu lar é muito mais fraco ainda, porque uma coisa está ligada à outra. Não é? Essa é a forma miniaturizada, eu diria que ser o contrário. Eu poderia até ser mais tímido na igreja, mas no meu lar, porque começa pelo lar. Então, esse aspecto é bastante importante. E aqui, então, está estabelecida essa questão do dar-se. Os homens precisam o quê, irmãos? Dar. Eu vou falar, vocês repetem. Os homens precisam de quê? Dar. De que precisam os homens? Sai tímido, né? Sai ruim, né, irmão? Sai arranhando da garganta, né? O Senhor nos ajude, irmãos. O Senhor nos ajude, porque amor sacrificial, precisamos entregar, né? Precisamos de entrega. Entrega. Beijinho com segundas intenções, esse não funciona. Esse funciona para você e para mim, mas para o casamento não. Então não adianta você dar a volta por outras partes se a gente não vai no ponto nevrálgico da coisa. Você tem que ir no âmago, né? Como diz lá tem que ir no ponto central. Depois você pode se perder em alguns detalhes, mas a base tem que ficar muito clara. Por que existe problema? Eu tenho que levantar a mão que o problema na minha casa pode ser, muito provavelmente, esteja direcionado a mim mesmo. A cana que bate na cabeça dos maridos é muito mais pesada do que bate nas irmãs. A vara de medir para o marido é muito mais. Alguém tropeçar, uma irmã tropeçar em submissão, irmã, você não sabe que você está tropeçando num papel de bala. Está tropeçando num papel de bala. É uma glória para você ser submisso. Eu vou explicar isso aqui por quê. Não é? E o homem também tem que ser, porque senão ele não tem condição de conduzir isso. Mas vamos seguindo pouco a pouco, porque o tempo é também curto. Então, o dar. Essa expressão dar ao lado é a expressão que aparece no original. Isso é interessante, porque é Paulo que está escrevendo. Não é? E dar ao lado está ligado àquilo que aconteceu lá no Gênesis. Lembra daquele homem que entrou num sono profundo e o Senhor fez uma cirurgia nele? Do seu lado tirou a sua mulher. Depois houve uma repetição, né? Lá era tipológico, depois houve uma repetição desse evento, agora em realidade espiritual, quando o Senhor também tem o seu lado aberto e também sai daí uma mulher, tipologicamente falando, né? Lembra disso? Então, essa expressão do lado não aparece, ela aparece assim no original. Aqui aparece para nós assim, ó. Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. No original aparece, Cristo amou a igreja e deu o seu lado. Olha que coisa. Assim aparece no original.
e deu o seu lado sobre ela. Você está vendo? Cristo deu o seu lado. Não foi o pé, viu, irmão? Não saiu do pé, nem do joelho, foi o seu lado, porque ela é companheira. Não é? Ela tem o seu encargo na sua companhia, é muito importante, por isso que ela sai do lado. Tem muito significado o fato dela sair do lado. Né? Porque ela vai militar junto com você, os dois vão andar juntos. Por isso que essa questão da visão é muito importante, porque a visão vai precisar governar os dois, não pode governar só o marido. Claro que o marido tem a responsabilidade principal na visão, não é? É ele quem recebe a visão, mas ele tem que repartir a visão. Às vezes ele recebe a visão, corre para a igreja. Irmão, tem uma palavra, não é para correr para a igreja, é para correr para o seu lado, não é nem para correr, é para continuar em casa. Minha filha, senta aqui, preciso compartilhar com você algo. Está vendo? Porque a igreja é a segunda instância. Se não houver realidade no nosso casamento, irmão, como é que vai haver realidade na igreja? Estão dando para entender? Por essa forma representativa, né, que foi colocada. Não é? Então, às vezes, eu tenho muita revelação para a igreja, mas não tem revelação nenhuma para dentro da minha casa. Eu quero falar na igreja, eu quero demonstrar as coisas que eu vi durante a noite, mas para minha esposa eu não reparto nada. O que vai acontecer? Eu não estou dizendo que não haja legitimidade nisso, que você não possa falar. O que eu estou dizendo é que você está deixando de fazer o seu encargo, o meu. Não é? Sabe o que vai acontecer? Se a sua revelação é legítima, a visão vai começar a te governar por um caminho que ela está te mostrando, o Senhor está te mostrando. É o Senhor quem está te mostrando. Só que tem um problema. Você não está vendo o seu principal encargo. Quando você recebe a visão, o seu principal encargo, Deuteronômio capítulo 6. Nós vamos ler depois. O que fala lá? Que tem que ser anunciado aos seus filhos, assentando-se no caminho, andando. Ele já põe a instância nos filhos, mas já passou pela esposa. Porque a esposa é quem está ao lado, os filhos vêm da relação. Está dando para entender, irmãos? Sim ou não? É assim que funciona. Sabe o que vai acontecer? A sua visão é muito linda, é muito maravilhosa, você vai dar 2, 3 passos na frente, porque a visão faz isso, ela faz você andar para frente, e alguém que tinha que estar ao teu lado, que saiu do teu lado na figura, vai ficar para trás, não é? Um dia você vai perceber que haverá uma dificuldade entre vocês, porque um viu e o outro não conseguiu ver. Mas o que aconteceu? Foi a culpa dela? Não foi culpa dela. Foi porque nós não fomos responsáveis com o encargo daquela que está ao nosso lado. Está dando para entender, irmãos? É importante isso, a gente entender dessa forma. O primeiro encargo é com a nossa esposa. Se não, repito, você vai avançar na revelação e ela vai ficar para trás. Um dia, se você receber um chamamento, todo mundo está vendo que você, digamos que existem muitos serviços na casa de Deus, mas digamos que você fale a palavra e daqui a pouco alguém fala, irmão, vem aqui nos ajudar, passa a Macedônia, vem estar conosco aqui, vem estar aí você vai falar, minha filha, e aí você não tem uma filha do lado, porque ela nunca esteve do seu lado, você deixou ela para trás, você avançou e ela ficou. Então, irmão, temos que prestar atenção nisso, amém? Nós temos essa responsabilidade sobre nós. As esposas precisam acompanhar-nos. Amém? Nós sabemos que existem complexidades nisso, que existem lutas, inclusive, existem visões que são muito diferentes, inclusive, mas você e eu, homens, cai sobre os nossos ombros essa responsabilidade. Se você faz a sua parte e ela não faz a dela, não importa. Isso não importa. Não vou fazer mais, estou insistindo, essa mulher vai ficar, fica então para aí. Não faz isso não. Você vai ter que chegar juntinho com ela lá na eternidade. Ainda que um vá primeiro, outro vá depois, ou se Cristo vem para levar ambos, mas o nosso encargo é irmos juntos até lá, irmãos. Amém? Depois ela vai passar a ser tua irmã, depois já é uma outra questão. Mas o nosso encargo é esse agora. Se você descuidar, se eu descuidar, você pode avançar e ela ficar. Você recebeu, reparta com ela. Recebeu, reparta com ela. Isso é dar-se. Uma das formas de dar-se. Essa é apenas aquilo o que a gente poderia chamar do princípio da cruz, esse princípio elementar. Né? A cruz. Você sentar com uma pessoa para ensinar, para orientar, para ajudar, para orar, como é difícil, né, irmão? Como é difícil. A gente põe culpa no tempo, porque, irmão, o tempo fechou. Ah, tá vendo? O tempo abriu. Ah, tem reclamação para todo tipo de coisa. O que nos falta é ordem de prioridade, não tem nada a ver com tempo. É ordem de prioridade.
Chega atrasado no trabalho para você ver que se arruma. Chega atrasado no trabalho para ver que se arruma. O que eu arrumo? O que acontece lá? Advertência, assina os negócios lá, depois pode ser mandado embora. Porque lá não tem esse negócio. Mas lá bom, já que tem assim, né? Bom, já que é assim, então vou chegar 15 minutos antes, tá doido? Essa dificuldade que tá aí, vou perder meu emprego. Tá vendo? Você priorizou uma coisa porque você viu a importância. Se você não dançar conforme a música lá, você vai embora. Não é? No casamento a gente é muito confortável que parece que todos os dias as coisas são a mesma coisa. Você está sempre sob o domínio dela, ela está sempre sob o seu domínio, você sempre a domina muito bem. Né? Tudo parece que está muito no seu controle. Irmãos, eu tenho visto casamentos que têm andado na mesma regularidade como muitos de nós e recebeu um ataque do diabo da forma mais agressiva e não ficar caco um em cima do outro. Entende? Não ficar caco. Não estou falando de ficar pedra, ficar caco. Não sobra nada. Você tenta ajudar e você entra naquilo, como eu tive experiências algumas vezes, né? E para vergonha, irmão, perdemos a maioria. Você senta, você fala, já não tem mais ouvido para aquilo, já entrou um troço ruim, entendeu? Por uma brecha que foi dada. Sempre se achou, sempre se considerou que tudo tivesse na normalidade. Não, está tudo tranquilo, irmão, não se preocupa, nunca investimos, nunca teve esse assunto de dar, nunca houve essa preocupação, nunca se entendeu bem as questões de batalha espiritual. Irmão, não tem nada mais que o diabo queira atingir na vida da igreja do que a vida dos matrimônios, do que a família. Você atinge uma família, irmão, você atinge todo mundo. Você põe uma ideia errada na cabeça de um homem, você atinge a esposa e os filhos dele. Você destrói todo mundo. Então o que ele faz, irmão? É como se fosse um strike, né? Do boliche. Acertar um só, acertou um solteiro, acertou um só, acertou um casado, pode acertar 5, 6 numa só. Então ele trabalha, não tenha dúvida, que o diabo está aí, procurando a todo momento. Então, da mesma forma, o Senhor, né, precisa nos ajudar, quer nos ajudar e efetivamente nos ajuda para que a gente esteja sempre investindo com a ajuda dele. Amém? Então, esse primeiro aspecto, dar-se. Irmão, isso aqui, essa questão de que Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela, isso aqui era assunto para uma semana, para um mês, para 2 meses, para um ano. Não é? Quantas coisas nós fôssemos classificar. Dar seria só o subtítulo. Né? As classificações aí. Quanta coisa, irmão. Quanta coisa. E nós, homens, temos que vigiar com uma coisa. Nós temos sempre a tendência de querer, de puxar. Nós queremos ser servidos, nós queremos as melhores coisas, nós reclamamos com facilidade. Se salgou, está salgado. Se está com pouco sal, está com pouco sal. A gente sempre tem uma coisa, porque a gente parece que senta num trono, porque é muito diferente aqui o assunto. Por isso que precisava estabelecer essa ideia de que assim como Cristo é para a igreja, assim como. Por isso que essa ideia precisa ser estabelecida, essa visão precisa ser ganha primeiro. O padrão que Deus estabeleceu é assim como, ponto. Bota um ponto aí, não dá para argumentar mais. Foi a maneira que Deus estabeleceu, não é? Essa foi a maneira. Agora, na nossa ideia, porque a gente olha para o mundo, a gente vê como é, né? As pessoas que mais estudam que são mais servidas. Né? Se põe um anel no dedo e um diploma na parede, então é esse que vai ser servido. Jesus corrigiu esse processo quando os discípulos entraram nesse assunto com ele. Vocês lembram disso? Não é? No mundo é assim, mas entre vós não. Maior entre vós vai ser o quê? O vosso serviçal. É quem serve é que é o maior, é o contrário. A gente vem com a ideia de homem para o casamento, ou com aquela ideia subjetiva, ou impressionado por alguma outra coisa, ou sem visão nenhuma, e chegamos e sentamos no trono, queremos ser servir. Mas a Escritura diz que o quê? Que Cristo deu a sua vida pela igreja, deu o seu lado por ela. Olha só. Então assim devem o quê? Os maridos amar as vossas. Ele estabelece um padrão, não tem como sair disso. O que eu estou falando para vocês nesse primeiro ponto é que nós somos responsáveis. Eu não estou dizendo que nós temos capacidade, mas também não vou usar a falta de capacidade como álibi, porque capacidade vem do Senhor, e o Senhor nos dá sim capacidade. Agora, é necessário que a gente abra a boca e diga, Senhor, eu quero sim, eu quero essa capacitação para esse nível de entrega. Se precisa haver testemunho do Senhor no meu lar, eu preciso dessa capacitação. Eu tenho a responsabilidade de negar a mim mesmo. A palavra está dizendo, mas quem é capaz de tal coisa?
Só o Senhor Jesus. Onde está o Senhor Jesus? Onde está o Senhor Jesus? Onde Ele está, irmãos? Irmão. Ele está em nós. Então você pode falar para Ele, Senhor, eu quero. O Senhor é o maior habilitado a me ensinar essas coisas. O Senhor passou por essas coisas. O Senhor pode me ensinar o que é entrega. Não é assim, irmãos? O Senhor pode ensinar a gente? Ele passou por isso, Ele sabe. Aí você vai ver onde nasce o mais alto nível da vida cristã. Quando Paulo fala em Gálatas 2:20, não vivo mais, vai começar esse processo de substituição, mas Cristo vive. Isso não é mágica, isso é um processo. Alguém que fala assim, não, Cristo veio habitar em mim. Irmão, uma coisa é Cristo no seu espírito, outra coisa é Cristo na sua alma, outra coisa é Cristo no seu coração, outra coisa é Cristo na sua mente. São instâncias diferentes. Por exemplo, nós recebemos a Cristo, não recebemos? Todos nós recebemos. Por que a Bíblia fala que a nossa mente tem que ser renovada pela palavra? Já recebi a Jesus. O irmão leu o capítulo 3 de Efésios, não é? E no capítulo 3 de Efésios diz assim, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Mas ele ainda não habita. É que coração não é a mesma coisa que espírito. Ele habita no seu espírito. Aquele que se une ao Senhor é um mesmo que espírito com Ele. Ele está no nosso espírito. Mas agora ele vai precisar invadir as áreas escusas da nossa alma. Ele vai entrar nas nossas decisões, nos nossos sentimentos, nas nossas razões, no nosso poder volutivo de escolha. A gente não escolhe. Escolhe um negócio aí, irmão. Eu quero 5, eu quero 4. A gente escolhe qualquer coisa. A mente tem que estar renovada para se escolher da maneira adequada. O coração precisa estar cheio para se decidir da forma adequada. Então é uma salvação que ela tem etapas, você percebe? É assim que funciona. Então, como posso me entregar? Irmão, nós temos que saber com quem contar, até rima. Como se entregar? Tem que saber com quem contar. De quem é a responsabilidade de entrega? De quem? Fala Roger não, irmão, fala minha. Não fala nossa também não, fala minha. De quem é a responsabilidade de entrega, Pablo? Minha. Agora, quem é que vai capacitar-nos a tal entrega? Então novamente entramos para aquele modelo que fala de quê? Da vida relacional. Se não há relação com Deus, você não vai conseguir se entregar nem um centavo. Que dirá o seu cartão de crédito? Não há entrega de nada, zero possibilidade. Não é assim, irmãos? Porque a gente entrega aquilo que está dentro da nossa possibilidade. Irmão. Não, está escrito. Mas está só entregando o que não te tem valor, sabe? Eu tenho 15 sapatos lá, irmão, toma um. Ele não está te dando um porque ele só tem um. Ele está te dando um porque ele tem 15. Mas quando chegar naquele um, não é? Aquele que está atrelado ao coração, não é? Aquele que você depende dele, você por amor vai ceder ele, agora sim. Agora não está indo só o par de sapato, não. O coração, né? E todo o ser está indo junto. Essa é a total entrega. Foi o que o Senhor Jesus fez por nós. Então, se Ele estabeleceu para nós um padrão alto que diz, assim como Ele fez, vocês maridos vão fazer também. Essa é a nossa responsabilidade, porque Ele estabeleceu esse padrão. Talvez seria melhor, hein, irmão, se ficássemos sem visão nenhuma, né? Irmão, não sei dessas coisas que você está falando, não estou entendendo nada. Irmão, não estou entendendo nada aqui, nada, não estou entendendo nada. Mas quando você entende, sabe o que acontece? Você torna-se responsável por aquilo que você entendeu. Entendeu? Sim. Se entendeu, você já é responsável. Não é? Mas você não é capaz. Mas Cristo é capaz em você. Mas se Cristo é capaz em você, como Ele pode ser a sua capacidade? Quando você olha para Ele, quando você volta para Ele. Ele te dá a palavra, é assim que Ele faz, Ele é um gentleman. O diabo enfia o pé na porta, não entra não, entra e faz uma arruaça na vida da pessoa. Mata, rouba e destrói. O Senhor bate a porta daquilo que é dele. Ele fica fora batendo porta. Não era dele aquela igreja? Que ele está fora batendo porta? Eis que estou à porta aí. Né? Então há uma necessidade de um retorno, irmãos. O Senhor está nos falando, a sua palavra está nos falando? Tá. Então há uma necessidade de um retorno. Não há mágica. Tem que ter retorno. Qual é o retorno? Se nós sabemos o caminho, o Senhor me ajuda a andar nele. O Senhor me ajuda a andar nele, me ajuda a ser dedicado em relação na minha comunhão contigo. Irmão, não temos condições de termos, como falava ontem, vou repetir, não há condições no ser humano
de ter relacionamentos horizontais se o relacionamento vertical não for real. Quando a gente tem relacionamento com Deus, nos relacionamos com Deus e vamos crescendo nessa graça de nos relacionarmos com Ele, você não precisa preocupar com o resultado. Sabe o que a gente faz hoje? A gente sempre preocupa com o resultado. O que tem que fazer, irmão? O que faremos, pois, para herdar a vida eterna? A vida eterna é esta, que creais naquele... Está vendo? O Senhor não mandou eles fazerem nada. Porque essa é a ideia que tinha os judeus e é a ideia que a gente tem também. Irmão, o que eu preciso fazer para o meu casamento ser feliz? Bota no data show aí que eu vou anotar tudo. Está vendo? Mas não é isso, irmão. Por quê? Porque esse movimento, ele é um movimento horizontal. Mas antes desse movimento, antes do fazer, ele precisa fazer primeiro algo em nós. Então nós temos que estar em relação com Ele. Não foi Ele que negou a si mesmo? Se eu estou em relação com Ele, Ele vai transmitir para mim aquela natureza que só Ele tem. Qual é a natureza que Ele tem? A natureza de negar a si mesmo. Então também vou ter essa graça nele. Está vendo como é que Ele é o espírito de socorro, irmão? Agora, se você fica só com o mandamento, você vai ter dificuldade. Você vai ter muita dificuldade, porque você fica com uma enorme responsabilidade e começa a carregar aquela carga e você não sabe o que fazer com aquilo, aquilo te oprime. Por que te oprime? Não que a palavra oprima, mas a demanda dela é alta demais para você não consegue. Está dando para entender? Você lê e não consegue. Deixa eu mencionar aqui, deixa eu mostrar aqui uns textos para você ver se você consegue. Se você conseguir, você levanta a mão. Eu vou trazer você para cá, tem um prêmio aí para dar? Não. Tem que ter um prêmio aqui. Se você levantar a mão, eu vou te chamar aqui na frente para você receber um prêmio. Dos textos que eu vou te mostrar aqui. Né? Então, um texto como Mateus 5, 40. Vamos ver que aí vocês já vão anotando. Vamos passar. Olha só. Perfeição. Essa perfeição não é perfeição no sentido do Deus, da essência divina. Né? A perfeição no sentido essencial. É perfeição no sentido da conduta de Deus, da maneira como Deus age conosco. Olha aqui, ó, olha os comos estabelecendo os padrões. Qual é o padrão de perfeição? Você acha que a gente tem que ser perfeito? Sim ou não? Claro, irmãos, temos que ser perfeitos, andar em perfeição. Mas quem é perfeito? Agora, se temos que ser perfeito, qual o nível de perfeição? É um tipo de perfeição que hoje a gente pode fazer uma coisa, amanhã a gente errou, mas depois a gente acerta de novo? Isso que você chama de perfeição? Porque o texto que fala de perfeição é Mateus 5,48. Assim como o Pai, o quê? A gente tem que ser perfeito. É assim como o Pai. Eu coloquei, vocês vão anotar os textos, depois vocês vão ter que procurar porque eles estão resumidos, não tem a frase toda. Sede vós perfeitos como o Pai é. Sede vós perfeito como. Está estabelecendo um padrão, você está vendo? Perfeição é isso, é Cristo. 2. Como nós somos um, versículo 17, capítulo 17 e 22, está falando da unidade. O que é a unidade? A unidade, no final de semana, a gente faz um churrasco, todo mundo junto ali, está a gente é um. Aí pisa no dedo do outro para você ver como é que vai acabar isso rápido. Né? É assim, porque não há, a base de unidade é aquela lá, ó, né? Deles a sua glória, né? Deles a glória que me deste, Jesus fala nesse texto, deles a glória que me deste, para que eles sejam um. Aí fala assim o quê? Como nós somos um. Ou seja, o mesmo padrão de unidade que ele quer ver na igreja é o padrão de unidade que é visto entre a relação do pai e do filho. Tá fácil, irmão? Hein? Olha só essa segunda expressão. Aqui está encaixado Efésios 5,32. Como Cristo amou a igreja. Assim os maridos devem amar suas mulheres. O como, lembre sempre disso. O como deve estabelecer o padrão. Sujeitai, né, vós mulheres sujeitai ao vosso marido como ao Senhor. É esse texto. O outro texto. Assim como Cristo vos perdoou, assim façais o quê? Irmão, mas eu não tenho fé. A gente vai arrumar um monte de coisa, porque a questão não é de fé, não. É que o padrão que é exigido é muito alto. Como é que eu vou perdoar um irmão como Cristo perdoou? Não é, irmão? Você vê, porque nós somos muito limitados nessas questões. Né? Por exemplo, você viu o que Pedro falou sobre perdão?
O que perdão era para Pedro? Para mim é 3, né? A gente, na sociedade que vivemos, é 3 vezes. Ó, já errou uma, já errou 2. Na terceira, irmão, não tem jeito, porque já errou 3 vezes. Pedro tinha um pouco mais, né? Pedro era quantas? A de Pedro? Era 7 a de Pedro. Pedro falou, não, 7 vezes? Pô, 7 vezes? Isso não é mais perdão, isso é brincadeira. Esse camarada está brincando comigo. 7 vezes errou contra mim? Eu só perdoo 3, ele já, de Pedro é 7. E a de Jesus? 70 vezes 7. Não é 490 não. Porque 490 eu já errei muito mais do que 490 vezes. E você? Você não. Nós já erramos muito mais de 490 vezes. E ele ainda nos o quê? Ele está falando que a mesma forma que nós devemos perdoar os nossos irmãos é da mesma forma que ele perdoa. Então está entendendo o que é o padrão estabelecido por ele? Está vendo, irmãos? Vamos passar, irmão, para a gente ir terminando. Então aqui, responsabilidade e capacidade. Era o que eu estava acabando de falar para os irmãos. Responsabilidade é, à medida que ouvimos, nos tornamos responsáveis pelo que ouvimos. Né? E a questão da capacidade? Né? Esses 2 textos vão mostrar o seguinte. Mateus 4, 17, é o texto que começa a mostrar quando Jesus começa a falar acerca do reino. Ele começa a falar acerca do reino. Esse era o ministério de ensino do Senhor Jesus, falar do reino. O reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. Isso começou a ser introduzido por João Batista. Mas depois, logo a partir do capítulo 4 de Mateus, você já começa a ver essas expressões seguidas vezes. Nos sinóticos e também no Evangelho de João. O Evangelho do Reino, o Evangelho... Ele ensina, ele faz milagres, etc. Mas a questão do ensino, Jesus está sempre ensinando, sempre ensinando. Mas quando chega em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 1, preste atenção nisso. Ele faz um pedido aos apóstolos, e não só um pedido, na verdade é uma orientação, ele orienta os apóstolos. Sabe qual é a orientação? Quem lembra essa orientação? Ficar em Jerusalém até que do alto, você está vendo? Eles têm a informação do Evangelho do Reino, eles já sabem o que precisa ser feito, eles conhecem, Jesus falou com eles a vida toda, durante o período que teve com eles. Era o Evangelho do Reino o assunto. Agora, como o Evangelho do Reino vai para a prática? Como se pode viver um evangelho que é do reino dos céus, que é de uma realidade espiritual? Como isso pode entrar na vida de homens e mulheres frágeis como eu e você? Então, esses 2 aspectos precisam andar juntos. O que Jesus falou? Aguardem, porque virá alguém, é como se dissesse, né, de uma forma, para que a gente pudesse entender, analógica. Virá alguém que vai capacitar vocês a tudo que eu ensinei. Ele vos fará lembrar todas essas coisas. E não só vai lembrar, ele mesmo é a capacitação para que o Evangelho do Reino seja colocado em prática. Então você vê muito claramente essas 2 relações. Uma está relacionada à cruz, aquilo que nós lemos lá ainda há pouco. Não é? Deu o seu lado por ela. A outra, para a santificação. Quem é que faz o trabalho de santificação na nossa vida? Quem faz o trabalho de santificação na vida da igreja? O Espírito. Ele tem muitos nomes. Ele é o Espírito, né? A gente chama comumente de Espírito Santo, porque esse é um dos seus principais encargos, mas ele tem outros. Ele também é chamado de o Espírito de Cristo. Por quê? Porque ele é tão identificado com Jesus que ele é chamado dessa forma. Por isso que todo o trabalho dele é aplicar na vida do crente, é formar o crente em Cristo. É ele quem faz essa transmissão. É o ministério dele que faz isso. Por isso que é chamado também o Espírito de Cristo. E é chamado de Espírito Santo por quê? Porque um dos seus principais encargos é santificar os santos, separar os santos. Amém? Para a obra, separar os santos. Estão acompanhando? Então, o primeiro texto de Efésios capítulo 5 que nós lemos é que o marido, é que Cristo dá o seu lado por ela. Isso é a cruz. Isso é o negar a sua própria vida. Isso é a entrega da própria vida. Segundo aspecto, para a santificar. Um outro aspecto apareceu, o Espírito. Porque é ele quem faz esse trabalho de santificação na igreja. E depois fala, lavando-a, o quê? Com a lavagem da água pela palavra. Então a igreja é trabalhada nessas 3 frentes, não é? O Espírito, a palavra e a cruz. Se eles estão em equivalência, tanto Cristo e a igreja, como
o mistério do matrimônio, né, que é a relação entre casais, se estão em equivalência, como nós explicávamos antes, também e como, se Deus estabeleceu um padrão que ele vivesse, que o casamento tivesse essa vida elevada, então os mesmos princípios que vão edificar a igreja são os mesmos princípios que vão ser utilizados para edificar a vida do casal. Vai precisar da cruz? Não resta dúvida. Vai precisar do Espírito? Sem nenhuma dúvida. E a palavra? Sem nenhuma dúvida. A palavra que vai nos trazer a visão. O Espírito é quem vai trabalhar essa palavra em nós. E a cruz? A cruz é porque eu vou ter que sair de mim, a palavra vai ter que prevalecer na minha vida. O que é a cruz? O que é a cruz, irmãos? A cruz é você dizer não para você. E Cristo, que é o teu substituto, viver em seu lugar. De forma mais prática é assim. Muitas vezes, quando você, por exemplo, pega o texto de Mateus 16, quando você lê esse texto, naquela experiência de Jesus com Pedro, quando o Senhor fala, para trás de mim, Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, a palavra escândalos, que é uma palavra grega, que é muito parecida à nossa tradução em português, a palavra escândalo quer dizer armadilha, é a ideia de uma armadilha, de alguma coisa colocada na frente para você cair. Entende? A armadilha é feita assim, para você cair. Não é? Ele está dizendo que Pedro é uma armadilha. E aquela palavra escândalos, ela também é traduzida por cruz. Ou seja, o que é a cruz? A cruz é uma armadilha para que você não avance no teu propósito. A cruz é um fenômeno que Deus coloca, uma sentença que Deus coloca diante de você para que você não avance no seu propósito. Toda vez que você chegar ali, você pum, e cai. Você bate e cai. Você bate e cai. E Pedro estava sendo essa armadilha para que Jesus fosse conectado à vontade de Deus, que era a vontade do Pai, que ele fosse a cruz. Não é? E Pedro está se colocando como uma cruz nesse aspecto. Só que é uma cruz negativa, não é positiva. Né? É uma cruz que impede o caminho do Senhor até a cruz. Não é? Então o Senhor fala, para trás de mim que me serve de escândalo, ou seja, você é uma pedra de tropeço. Você está sendo colocado, as suas palavras estão sendo colocadas para me fazer cair, para que eu não atinja o objetivo. Qual é o objetivo? Dele ir à cruz, porque Pedro falava, Senhor, não faça tal coisa. Não é? Acho que esse seria o principal texto para o Evangelho da Prosperidade, para a teologia da prosperidade. Não faça tal coisa. Não mexa com isso. Cruz, cruz credo. Mas é um elemento altamente necessário. Você vê, irmãos? O Senhor deu a sua vida, o Senhor deu o seu Espírito para santificar, Ele deu a sua vida para que nós tivéssemos vida, Ele deu o seu Espírito para que a gente não só tivesse vida, mas vida separada, para uso exclusivo. Sabe o que é santidade? É separação para uso exclusivo de Deus. Quando você não é um santo na prática, quando eu não sou um santo na prática, a gente é um negócio muito misturado. Uma hora Deus usa, outra hora usa um outro negócio, outra hora usa de novo, outra hora dá lugar, daqui a pouco sou eu, daqui a pouco o Senhor usa, porque o Senhor também usa. No momento em que você está nele, Ele usa. Mas às vezes está em você mesmo, está em outro, daqui a pouco dá lugar ao sentimento, entra o diabo. Então o Senhor vai fazendo esse trabalho de nos separar. Quem faz esse trabalho? O Espírito Santo. Faz na igreja e na vida do casal a mesma coisa. Agora, na vida do casamento, essa realidade espiritual precisa ser muito bem esclarecida por nós. Se a gente quer avançar, irmãos, na vida do matrimônio saudável, irmão, a nossa relação com Deus, ela é de extrema importância, não é? Se é o Espírito que vai nos levar à realidade dessa palavra que nós estamos lendo, essa demanda tão grande, se a responsabilidade é tão grande, irmão, quem é que vai te capacitar, querido? A não ser que você não ligue para isso. Se você não ligar para isso, igual certa vez um homem me falou, rapaz, deixei de crer em Deus. Eu falei, como assim? Eu não quero mais saber desse assunto. Por quê? Fiquei livre. Falou para mim. É mesmo? Como assim? Falou, rapaz, eu tinha um negócio pesado nas minhas costas, sabe? Claro, irmão, a consciência. Não precisa ser crente, não. Não é? A consciência já está, a misericórdia de Deus na consciência humana. Eu falo, olha isso aí, rapaz, tem um negócio para você dar conta lá na frente, hein? Não é? Então ele fica com aquele peso, ele faz aquilo violando a sua própria consciência. Aí sabe o que ele fez? Ele esqueceu a ideia de Deus. Ele falou assim, sabe que ver uma coisa? Quer ver eu vencer isso? Vou tirar a ideia de Deus. Deus não existe. Aí entrou por aí. Quando ele fez por aí, fechou a consciência por completo. Falou, rapaz, vivo solto hoje, estou tranquilo, sabe? Estou em paz. Desse jeito, falou para mim. Falei, é mesmo? Falei, é. Então é isso que se faz. Se a gente, só que tem uma coisa, tornamos-nos responsáveis por aquilo que compreendemos. O Senhor vai trabalhando em nós
dentro daquilo que a gente compreende. Ele não demanda o que a gente não compreende, mas o que você começa a compreender, ele vai demandar, não é? Mas qual é a maneira de dar resposta a ele? É a capacitação que nós não temos. Quem é a capacitação? O Senhor em nós, o Espírito em nós. Não é algo que vai nos ser dado, irmão. Essa coisa de que, irmão, fica firme porque você vai vencer. Esse evangelho futurista é que acaba conosco. Não é vai vencer, você já venceu. Por quê? Porque a base da sua vitória não é o que você vai fazer daqui para frente. É o que foi feito por Cristo lá atrás. Se você quiser ver vitória, você não pode olhar para frente, você tem que olhar para trás. É estranho isso? Mas não foi há 2000 anos que nós vencemos nele? Não foi, irmão? Então você olha para trás. Não, mas eu vou batalhar porque eu vou conseguir. Você vai ficar, irmão, naquelas esteiras de academia que você anda e não chega em canto nenhum. Fica forte, mas em você mesmo não chega em lugar nenhum, não tem objetivo. Nós já vencemos, irmãos, porque nós estamos em Cristo. Amém? Nós estamos em Cristo. Se você ensinar um irmão a batalhar nesse sentido, dele exercer o seu próprio esforço, não tendo em vista a base na qual ele foi colocada, que é o próprio Senhor Jesus, e na vitória do Senhor Jesus, então você está ensinando um crente a viver de uma forma que daqui a pouquinho vai se decepcionar com ela. Aí volta para estaca zero de novo. Daqui a pouco vem um novo... Irmão, a gente precisa dar uma agitada nessa igreja está muito morna. E, irmão, graças ao Senhor Jesus, sabe o quê? Se a gente quiser dar uma agitada na igreja, tem que tirar cabelo do joelho. Vamos todo mundo para o joelho. Vamos orar. Vamos buscar o Senhor com confiança. Vamos estar na presença dEle. Aí você tem uma igreja dessa forma como você quer. Uma igreja avivada, uma igreja que seja espontânea, que vai levar o evangelho do Senhor ao mundo, que vai fazer. Agora, a igreja está muito xoxa, chama um cantor evangélico. Pronto, lascou tudo. Chama um pregador de fora, porque a gente vai resolver esse problema agora. Não resolve. As demandas continuam, elas são diárias na nossa vida. As demandas de Deus são diárias. Nós vamos sair dessa reunião, nós estamos com os nossos cônjuges, com as nossas esposas. Aí sai dali, já dá uma cotovelada na esposa. Entende? Já fala, não falei lá, já começa, parece que sai do ambiente entre outros. Irmãos, é duro quando a gente começa a orar assim, Senhor, agora que nós entramos em sua presença, onde é que esse camarada estava? É duro quando você ouve certas orações, né? Mas pode ser que seja muito real, né, irmão? Também tem isso, né? Ele não estava realmente. Mas, irmão, na presença nós temos que permanentemente estar. O Senhor não diz que Ele nos visita, diz que Ele habita em nós permanentemente. Não há visitação mais. No Antigo Testamento haviam visitações. No Novo Testamento, a base é o quê? É habitação. Ele habita em nós. Nós podemos estar aí. Nós não precisamos descer das regiões celestiais. Nós somos colocados aí. Não precisamos descer. Se descermos, nós temos problema. Se nos mantemos aí, nos mantemos em vitória. Por quê? Porque Ele é a nossa vitória. O que mais? Em prosperidade. Podemos nos manter em prosperidade, porque Ele é a nossa prosperidade. É Ele a nossa riqueza? É Ele a nossa riqueza. Sim ou não, irmãos? Ele é tudo para nós. Cristo é tudo para nós.